Temos um amigo novo aqui. Olha quem está aí, o Matheus. Vamos dar uma salva de palmas para o Matheus aí. Seja bem-vindo. Cada dia a gente está sempre estruturando o nosso ministério, a comunidade. E nós queremos cada vez mais poder ir incluindo todas as pessoas aí no nosso meio. E o Matheus está nos auxiliando nesse processo, né, para a gente continuar avançando. Inclusive, já na transmissão, nós temos várias pessoas conectadas nessa noite. Também quero dar aqui minhas boas-vindas para você que está conectado. São praticamente mais de 30 pessoas, mais aqueles que estão juntos ali assistindo. Então, que você possa convidar aí os seus amigos também, né, para estar junto conosco. Mas, muito bem. Quero conhecer quem está conosco pela primeira vez. Levante aí a sua mão, aonde você está? Quem está conosco? Temos novos amigos, temos um casal ali, bem-vindos. Quem mais? Quem mais? Acho que é por aqui. Aqui, bem-vindas, né? Isso aí. Na frente aí da cadeira de vocês deve ter um QR Code, como esse aqui. Você pode apontar aí a câmera do seu celular e você deixar o seu nome, seu telefone, quem te convidou, quem trouxe você. E nós queremos conhecer melhor você, queremos fazer um contato, queremos apresentar as nossas células, que são os nossos GCEMs, os grupos familiares que nós temos espalhado por toda a nossa cidade. Então, é um prazer e uma honra tê-los conosco aqui. Vamos receber nossos novos amigos? Olha lá, a Carol e o Lucas também estão conectados lá com a Elisinha, né? Com a Elisa que chegou. E já já nós vamos estar apresentando ela. Mas também tem um casal precioso aqui conosco, o irmão Nagel e irmã Irene, né? Sejam bem-vindas nessa noite. Irmã Irene, lá no Círculo de Oração, né? A líder lá do Círculo de Oração da Assembleia de Deus. E é uma honra tê-los conosco aqui nessa noite, viu? Tenho falado que a oração ela tem que ser o nosso primeiro ministério. Se não tiver oração, nada flui, nada acontece. Não adianta muita coisa a gente ficar aí dando murro em ponta de faca, como diz o dito popular. Então é pela oração que as coisas acontecem. Amém? Quero convidar você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta nesta noite a participar deste momento. Ontem nós tivemos aqui um tempo preciosíssimo, né, para os casais. Quem esteve aqui ontem? Olha aí, vai, dá um brado de vitória aí. Quem esteve aqui ontem? Casais poderosos, casais fortes, casais que estão aí cada dia mais, né, unidos nesse propósito. Eu tenho lembrado, né? Essa reunião de casais, primeiro, ela é completamente diferente. Só quem vem, quem tem experimentado e conhecido o que é essa reunião nossa. Gente, cada uma é cada uma. Não tem duas iguais. Não se repete. É sempre algo novo e algo assim que a gente sai daqui abastecido, sai renovado, sai fortalecido. E ontem, quem não veio, perdeu 2 vezes. Nós estivemos aqui, daqui a pouco o pastor Roberto vai estar aqui, de Foz do Iguaçu, com a pastora Lu, né? Eles que ministraram ontem à noite, falando a respeito de finanças no casamento. Então, foi algo assim muito diferente, com os testemunhos, com tudo aquilo que eles vêm nessa caminhada de vida. Então, foi muito bom. Então, você não veio ontem, perdeu, mas depois nós vamos ver como que nós vamos fazer para recuperar esse material, que está tudo guardadinho aqui, para que você não fique de fora e não deixe de assistir e aprender e colocar em prática, ok? E ontem, um dos textos que foram ministrados, anota aí, abre a sua Bíblia, Provérbios 10, 22. Esse texto diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. A bênção do Senhor
é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e nem preocupações. O texto está dizendo assim: a fonte da verdadeira riqueza são aquelas que Deus acrescentam, as bênçãos de Deus, que vão muito além das bênçãos materiais, que vai muito além de qualquer outra coisa que possa ser palpável. São as bênçãos espirituais, é a paz, é a alegria, é o bem-estar em todas as áreas das nossas vidas. Não é a ausência de lutas e adversidades, mas é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Essas bênçãos, elas são maravilhosas, e quando nós recebemos essas bênçãos de Deus, elas nos trazem assim um alívio. E tudo isso tem a ver também com este momento. O dinheiro é importante, os recursos financeiros são importantes, mas eles não podem nos dominar. O dinheiro tem que ter o lugar dele, seja no nosso casamento, seja lá na empresa onde você está, na nossa família. Então, saiba colocar o dinheiro no lugar dele, porque ele também é bênção, mas no lugar certo, na posição certa dele, sabendo que toda a nossa dependência vem de Deus. É isto que diz esse texto. É sobre essas coisas que diz o dinheiro. Então, nessa noite, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, quero convidar você a poder levantar aí as suas mãos, você possa colocar depois nas salvas. Temos muitos desafios, né? Aqueles que já nos acompanham aqui já sabem dos investimentos que estamos fazendo, né? Das cotas de consórcio que nós compramos aqui, R$ 1.600.000 em cotas de consórcio, né? Daqui a pouquinho já tem mais uma parcela vencendo, já estamos indo para a terceira parcela do nosso consórcio, e a qualquer momento vai começar a ser sorteadas essas cartas, e a gente vai continuar investindo, crescendo. Para aqueles que não sabem, nós também temos já a nossa área, fica ali na estrada Alexandra Matinhos, são 36 mil metros de terreno, na beira da rodovia, são 200 metros de frente para a rodovia, né? E ali um local que nós sonhamos em fazer o nosso centro de convivência, ter um espaço, uma chácara maravilhosa, para todos nós usufruirmos deste momento em família. E é para isso que nós fizemos esses investimentos. Pastor, mas como assim investindo tanto? E as famílias? Até onde nós sabemos, até onde chega no Samuel Dutra e na Tânia, que são os líderes da ação social, todas as famílias estão supridas. Todas. Seja com alimento, seja com remédio, seja com as necessidades básicas de água, de luz, todas atendidas. Por isso nós investimos para a gente continuar ampliando o reino de Deus. Amém? E eu conto com você para nós continuarmos avançando. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, levante as suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, como vimos aqui. Nós queremos continuar debaixo da Tua dependência. Não queremos fazer nada por nós mesmos, mas sendo sempre guiados pelo Teu Espírito Santo. Queremos e cremos, Pai, que nada vai nos faltar, porque a nossa confiança está em Ti. Consagramos dízimos e ofertas nesta noite, sabendo que o Senhor tem ido à nossa frente, tem estado ao nosso lado e jamais tem nos desamparado. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode colocar o seu dízimo, sua oferta. Adri, coloque o seu dízimo, a sua oferta com fé, com uma semente poderosa em nome de Jesus. Quero chamar as crianças de 3. Irmãos, é de 3, não é 2 e 10 meses, 2 é 3 anos até 11 anos, ok? De 3 a 11 anos aqui à frente, a tia Poli vai estar orando, ok?
Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Podermos trazer nossos filhos à casa do Senhor. E lá na classe infantil, não é um momento de descontração, é um momento de ensino. Ensino da palavra, ensino do poder de Deus, da salvação. Amém? Então, fique tranquilo, seus filhos estão aprendendo sobre Jesus lá também. Amém? Estenda suas mãos à frente. Vamos abençoar todas essas crianças e também os professores. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada criança, Senhor. Abençoamos cada crescimento que seja diante do Senhor em graça e também diante dos homens. Que o Senhor venha trazendo vida abundante, que o Senhor venha trazendo paz, que o Senhor venha trazendo direcionamento, sabedoria aos pais, para que possam direcionar essas crianças no caminho certo, direcionar as crianças na Tua presença, Senhor. Também aos professores, dar criatividade, graça, sabedoria, para também ensinar a palavra, Senhor, para cada um deles. Que os seus corações se abram, que seja uma terra fértil e que cada semente caia numa terra fértil e produza frutos, frutos para o seu crescimento, frutos para o seu desenvolvimento, que onde essas crianças andarem, Senhor, onde elas pisarem, ali elas carreguem a presença do Senhor, que o Senhor as proteja, as livre de todo mal, ataque na mente, nas suas vidas, nas suas famílias, em nome de Jesus, Pai, mas que elas sejam mais que vencedoras em Ti, que elas possam experimentar o quanto antes o novo nascimento em Ti, que elas possam experimentar aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai, dia após dia. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Podem ir devagar, sem correr. Isso, a salinha não vai sair do lugar. Isso, olha que lindo. Pais, vocês viram o recadinho que estava aqui? Mate, põe para mim, por favor. Coral Kids, Dia dos Pais. Ensaio quarta-feira, 20 horas, aqui na igreja, a partir de 6 anos, ok? Já anota aí no seu calendário, já anota aí na sua agenda e traga o seu filho, traga a sua filha para estar junto aqui conosco nesse Coral Kids e fazer uma festa maravilhosa no Dia dos Pais. A pastora vai dar o recado das mulheres. Boa noite, graça e paz. Quinta-feira temos Mulher Plena. Isso aí, mulherada, vamos estar juntas, né? Livre-se dos pesos. Olha lá, ó, carregando um monte de coisa, né? Que muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, né? E que não é para nós termos esse fardo, essa carga. Então, vem aqui na quinta-feira, que vamos estar juntas, deixando todo o peso, todo o pecado, todo o embaraço, tudo aquilo que tão de perto nos rodeia. Amém? Então, conto com você, convide uma amiga, uma pessoa que você sabe que está precisando e vamos estar juntas aqui. Espero vocês, tá bom? Eu nem tinha visto que era uma mulher, só vi que era um bracinho ali. Aí que eu achei, Jesus, tadinha essa mulher, Fábio. Meu Deus, não perca, mulherada. Quinta-feira, 8 horas, vamos estar juntos aqui, ok? Temos mais algum recadinho aí? Já vamos adiantar o nosso Acamp 2023. Isso aí, moçada. Ó, inscrições abertas, 450 o terceiro lote, começa agora e vai até o dia 8 de outubro. Corre para fazer as inscrições. Lembrando, só fica de fora dos nossos encontros quem realmente não quer ir. Simples assim. Parcela, a gente faz o que você precisar para você estar participando dos nossos encontros, ok? Só não vai quem não quer. Sempre dá jeito. A tua célula dá jeito, a igreja dá jeito. A gente só não consegue dar jeito se você não quiser. Aí não tem jeito. Como está escrito, nem Jesus dá jeito. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você e vou estar com você. Mas se não abrir, não tem jeito. Amém? Então, está aí esse último recadinho. E eu quero convidar aqui os nossos pastores amigos, pastor Roberto, pastora Lu, a subir aqui. Eu sei que uma boa parte da igreja já os conhece, mas tem muita gente que não os conhece. Pastor Roberto e pastora Luciana.
Eles não, né? Ele de Paranaguá, ela de Curitiba, pastor Roberto Bagrinho, da Gema, com muita honra, como ele mesmo diz, né? E a Luciana aqui conosco. Amigos preciosos, nos conhecemos aí, ontem gerou até uma polêmicazinha ali, né, no bate-papo, né? Há quanto tempo nos conhecemos? Nós são mais de 15 anos. Não, vamos arrumar confusão aqui, não. São mais de 15 anos que nós nos conhecemos. Eu conheci o pastor Roberto, a pastora Lu, em Londrina, quando nós abríamos a nossa casa para receber os irmãos que vinham fazer e participar dos encontros regionais. Você sabia que quando você abre a sua casa para receber pessoas de fora, eles, ou aquele que você hospeda, são como anjos dentro do seu lar? Então, hospitalidade faz parte do processo e da vida cristã. Ser hospitaleiro. Aliás, é um dos 25 mandamentos recíprocos da palavra de Deus. Seja hospitaleiro. Então, nós nos conhecemos assim, e nos aliançamos, começamos uma caminhada e uma jornada juntos, só que aqui a competição ficou desleal, né? Aí tem o Mano, porque ele é irmão do Ronaldo, tem a Mana, a Fabiana, e aí eles pegaram eles. E já descobriu mais parente aqui no meio ainda. Mas, né, quero apresentar o pastor Roberto, a pastora Luciana. Quero deixar a Lu dar uma saudação aqui à igreja. Boa noite, graça e paz. Que alegria poder estar em família, num domingo, celebrando os grandes feitos do Senhor. Né? Domingo é dia de família reunida, de estarmos à mesa juntos, né? Nós cantamos que nós preparamos a mesa, já está tudo pronto, e o nosso convidado de honra se move entre nós, enquanto nós glorificamos, adoramos, rendemos ao Senhor o nosso coração, a nossa gratidão, a nossa alegria, e eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por poder estar aqui novamente, em família, porque somos a família de Deus, né? Não somente nas nossos vínculos de sangue, mas nós somos família de Deus. E é tão bom nos encontrarmos em família e juntos celebrarmos esses grandes feitos do Senhor. Eu quero deixar para você só um texto da palavra de Deus, lá no Salmo 29, no capítulo 11, que diz assim: o Senhor dá a força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Como é bom servir a esse Deus, como é bom caminhar com Ele, como é bom receber do Senhor todos os dias, não somente no domingo, mas todos os dias, o cuidado, a proteção, a orientação, a direção para a nossa vida. E assim nós só viveremos o melhor, porque o nosso Deus é um Pai amoroso e que cuida muito bem de nós. Então, que você seja muito abençoado neste tempo, que você seja renovado pelo Senhor. E nós estamos nos alegrando e sendo renovados pelo Senhor por poder participar nesse tempo junto com você. Deus abençoe a todos, receba o abraço da igreja em Foz do Iguaçu. Se você ainda não conhece de Foz do Iguaçu, você não conhece nada desse mundo, né? A terra prometida, lugar de grandes feitos do Senhor, e você é nosso convidado para estar conosco também ali em Foz, celebrando e vendo o agir de Deus também ali no meio do seu povo. Muito obrigada a todos, um grande abraço, é uma grande alegria poder estar juntos. Pastor Roberto, ora por ele, meu amor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, até aqui, Senhor, com a vida dos nossos irmãos. E eu sei, Pai, que o Beto nessa noite será a tua boca, Pai. Usa o teu filho, Pai, como um canal, Senhor, entre ti e tua igreja, Senhor. Que a tua graça, unção, sabedoria, revelação, Pai, da tua palavra, de quem tu és, venha através do teu filho, Senhor. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-los? Boa noite, comunidade. Graça e paz. Bom demais estar com vocês, bom demais estar vivendo esse tempo, sem dúvida nenhuma, especial, sem dúvida nenhuma, profético,
de Deus para esta comunidade. A cada momento que nós estamos aqui, vimos até aqui, eu já vim com mais frequência a Paranaguá, né? Sou dessa terra, tenho coisas aqui em Paranaguá, mas também aquilo que o Senhor tem feito em Foz tem tomado mais nosso tempo, mas cada vez que eu venho nessa comunidade e vejo o que Deus está fazendo, sem dúvida nenhuma, isso traz muita alegria ao meu coração, justamente por ser dessa cidade, por ser dessa terra. Então, que nessa noite, mais uma vez, diante de tudo que já foi feito desde o início aqui, diante de tudo que Deus já trouxe à sua vida desde o início, que você possa, através da palavra que não é minha, eu quero ser apenas um instrumento usado por Deus para abençoar a sua vida, e que aquilo que o Senhor ministre ao seu coração aqui nessa noite, venha como algo poderoso para levantar você para a honra e glória do Senhor, amém? Queridos, se vocês puderem tirar o fundo, eu agradeço. É a salinha, então tá bom, então beleza, esse fundo deixa lá, sem problema. Hoje está acontecendo algo muito especial, já aconteceram outras vezes, mas não da forma como está acontecendo. Eu estou aqui ministrando, o nosso caçula está em Foz do Iguaçu ministrando, o do meio ministrou o louvor, né? E o mais velho, nós estamos abrindo uma comunidade agora no mês de setembro, em Cascavel, através da vida do mais velho, da minha nora, também ao Senhor todo louvor, toda honra, Ele é o merecedor de todas as coisas. Deixe um legado na sua família, e o melhor legado que você pode deixar é a presença manifesta do Senhor na vida da sua família. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma alegria para nós. O nosso mais novo, junto com a sua esposa, acabaram de voltar, de retornar de 1 ano e meio de uma escola ministerial, e já estavam envolvidos antes, agora estão ainda mais envolvidos, nos ajudando ali na comunidade em Foz. Sem mais apresentações e delongas, deixa eu falar com você aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar ao seu coração. Paternidade bem resolvida. Paternidade bem resolvida. Esse tem sido um assunto recorrente, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, deixado de lado, e que, sem dúvida nenhuma, em contrapartida à paternidade, nós temos a orfandade, e a orfandade é a raiz de todos os males. Diz para a pessoa que está do seu lado: a orfandade é a raiz de todos os males. Então eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite, para aquilo que Deus vai estar falando, para aquilo que Deus vai estar ministrando. Vamos lá, Mateus, vou ser ajudado pelo meu sobrinho hoje, né? Pode passar a próxima. Preste atenção, eu inclusive quero que você leia comigo essa frase, né? Eu pensei que era só, pensei que era só em Foz que eu tinha esses problemas assim, mas presta atenção nessa frase, presta atenção nisso. O desejo primário, a prioridade, a primeira coisa que está na mente e no coração de Satanás é tornar todas as pessoas em uma versão de si mesmo. Qual é a versão de Satanás? Qual é a versão de Satanás? Quantos querem isso para suas vidas? Sério, ninguém quer isso? Que bom, que bom, que bom. Quero falar um pouquinho mais com você sobre isso. Esse é o desejo primário do diabo. Esse é o desejo que Satanás, se nós pudéssemos dizer assim, porque a palavra diz que ele não dorme também, né? Mas todos os dias pulsa nele esse desejo, tornar você alguém perdido, alguém sem um pai e sem herança. É isso que ele mais almeja. Marcos capítulo 14, versículo 35 e 36, nós vemos uma expressão de Jesus para com Deus Pai. Diz assim: indo um pouco mais adiante,
prostrou-se no chão e orou: Paizinho, Pai, tu podes me livrar, afasta este cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Esse é o momento de intimidade de um filho com um pai. Esse é o momento que nos ensina muito, justamente por quê? Porque é essa intimidade que eu e você precisamos, como filhos, ter com o nosso pai. Não seja como eu quero. Quantos têm desejo no coração? Todos nós temos. Quantos têm necessidades? Todos nós temos. Quantos têm carências? Todos nós temos. Mas a questão não é essa. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando você coloca o desejo do Pai acima de todas as coisas na sua vida são diferentes. E Jesus nos ensina de uma forma muito especial isso. E eu quero hoje, nesse tema paternidade bem resolvida, quero usar a parábola do filho pródigo, que nós poderíamos mudar, na realidade, o título dessa parábola, porque para mim, ali não é a parábola do filho pródigo, mas sim do Deus amoroso, do Pai amoroso, né? Porque em todo tempo nós vemos um pai que deseja o filho de volta. Em todo tempo nós vemos um pai que quer a volta do seu filho. Então eu quero usar Lucas 15 e vários, obviamente, textos, versículos desse capítulo, usando essa referência do filho pródigo para nós meditarmos nessa noite. Lucas 15, do 31 ao 32 diz assim: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Tem uma versão que eu gosto bastante, que é da Bíblia Mensagem, e ela diz assim: o pai respondeu: Filho, você não entende? Você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial, precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Pai, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, me usa, Senhor, que eu seja única e exclusivamente boca tua nesse lugar, para abençoar a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. O que significa para você o título dessa ministração? Paternidade bem resolvida. 30 segundos para você compartilhar com a pessoa que está do seu lado ou atrás de você, o que significa para você paternidade bem resolvida. O que é para você uma coisa bem resolvida? Conversa aí, vai, esse é o momento de você conversar. Esse é o momento que está liberado para você conversar. Pronto, deu os 30 segundos, né? Voltamos aqui, volte para cá. Quando nós dizemos que uma coisa está bem resolvida, sendo redundante, é porque ela está realmente resolvida. Eu não digo que uma coisa está bem resolvida se ainda tem algum detalhe, se ainda tem alguma situação. E quando nós falamos sobre esse assunto bem resolvido em relação aos pais, mesmo que você tenha desfrutado adequadamente de um relacionamento, muitas vezes, a questão com os nossos pais naturais não está assim tão bem resolvida. Muitas vezes as questões que envolvem a paternidade, eu estou nesse primeiro momento falando da paternidade natural, humana, não está bem resolvida. Sem dúvida nenhuma, talvez existam pessoas aqui nessa noite que precisam eliminar pendências, memórias doentias e sequelas presentes nesse relacionamento, fruto de frustrações, de situações, de complicações no relacionamento com os seus pais.
Mas se nós queremos ter uma paternidade bem resolvida, não adianta nós apenas darmos as costas para as coisas. Não adianta nós levantarmos o tapete e jogarmos para baixo do tapete. Não adianta nós acharmos que nos afastar vai resolver essas questões. Jamais. Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que tem como primazia no coração nos tornar perdidos, nos tornar filhos sem herança, nos tornar órfãos, vai nos lembrar sempre daquela lacuna. Vai sempre nos lembrar dessas situações. Por mais difíceis que elas sejam, por mais constrangedoras que elas sejam, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa resolver isso. Você precisa dar um passo em relação a isso. Por quê? Porque isso vai levar você à cura e vai levar você a realmente ter uma paternidade bem resolvida com Deus Pai. Tudo começa aqui. Tudo começa no contexto onde você está. A paternidade, o conceito de paternidade bem resolvida, ela está muito conectada e ligada à sua percepção de Deus. Quando nós olhamos para o filho pródigo, nós vemos que esse moço, esse rapaz, quando ele retorna, quando ele decide retornar para a casa do pai, note, ele fala uma coisa muito importante, e que muitas vezes isso passa batido para a gente. Ele diz assim: vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os empregados, e ele começa a citar, os empregados têm isso, têm aquilo e outro, mas ele fala uma coisa muito importante, ele diz assim: eu não quero mais ser chamado, não quero mais ser tratado como filho, eu quero ser tratado como um empregado. Deixa eu perguntar uma coisa para você, quantos filhos querem ser tratados como empregados? Mas olha como Satanás trabalha na mente das pessoas, olha como Satanás oprime as pessoas de uma forma, porque ele veio para roubar, matar e destruir, a ponto das pessoas negarem a sua filiação, a ponto das pessoas desejarem ser qualquer coisa, mas não ser filho. Em nome de Jesus, se você ainda não se sente como filho, nessa noite você vai sair daqui como um filho amado do Pai. Em nome de Jesus, curado da sua falta de filiação, porque isso é uma paternidade bem resolvida, aprofundar a nossa ótica, a nossa imagem de Deus, a toda a distorção que a vida pode ter proporcionado, que a vida pode ter trazido como limitação, influência do nosso relacionamento, falta de relacionamento com os nossos pais naturais, influência de não termos vivido essa relação. Chegou a hora de ter a sua paternidade bem resolvida em relação aos seus pais naturais e em relação a Deus, em nome de Jesus. Chegou a hora de você viver isso na sua vida. Então, como eu disse, eu quero junto com você analisar a parábola do filho pródigo e usá-la para descrever essa trajetória, usá-la justamente para ver essa trajetória do filho, do ponto humano, mas também, obviamente, do ponto espiritual, porque tudo é espiritual. Abra o seu coração, abra a sua mente para o que Deus quer falar com você hoje, nessa noite. Quero, através dessa referência bíblica, sondar, que o Senhor Espírito Santo esteja sondando o seu coração com relação ao seu relacionamento com os seus pais naturais e com o nosso Pai Celestial, nosso Deus. Primeiro de 2 pontos que eu quero ver com você, primeiro deles é resolvendo o relacionamento com os pais naturais. Resolvendo o relacionamento com os pais naturais. Quantos dos que estão aqui já tiveram problemas com os seus pais naturais, humanos? Deixa eu levantar minhas 2 mãos. Eu já tive problema com os meus pais. Já tive situações com os meus pais. Quando eu fiz 18 anos, aos 17 tinha passado um momento muito difícil na minha vida, mas quando eu fiz 18 anos, meu pai me chamou e disse assim: filho, até que eu te trouxe, te mostrei o caminho,
te disse, apontei e disse que Jesus é o caminho, que Ele é a melhor coisa para a sua vida, mas agora chegou o momento da sua decisão. Agora chegou o momento que você decide pelas escolhas que você quer fazer na sua vida. E, obviamente que eu não falei isso na cara do meu pai, não falei para ele, mas por dentro eu vibrei, finalmente livre. Agora eu vou poder fazer o que eu quiser da minha vida. Mas eu não esperei meu pai terminar a frase. Meu pai falou, enquanto você estiver debaixo do meu teto, as regras continuam a mesma. Mas isso trouxe alguma questão à minha vida. E nos próximos 30 dias, depois dessa conversa, eu busquei de todas as formas experimentar algo diferente. Mas o que eu vivi nesses dias foram dias de angústia, de orfandade. Óbvio que eu não tinha esse conceito naquela época, mas foram dias em que eu vi que realmente o único caminho era Jesus. O único caminho era aquele que meu pai e minha mãe tinham apontado para a minha vida. Então, sem dúvida nenhuma, nós em algum momento das nossas vidas, alguns de uma forma mais difícil, mais complicada, mas tivemos situações com os nossos pais. Então, como nós resolvemos o nosso relacionamento com os nossos pais? Lucas 15, 12 diz assim, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Como nós resolvemos o nosso relacionamento com os nossos pais? Dentro desse primeiro ponto, alguns subtópicos. Reconheça os reais motivos da desconexão com os seus pais. Quais são os reais motivos? Próximo, isso. Quais são os reais motivos da desconexão com os seus pais? Lucas 15, 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Sabemos que, no caso da parábola do filho pródigo, o que nós vemos é que a rebeldia distanciou esse filho mais novo do seu pai. Nós não vemos aqui um pai que criou uma situação, não, nós vemos um filho que criou uma situação, mas, porém, há uma quantidade enorme de filhos que se afastam, que se separam dos pais por estarem feridos, por estarem magoados, por terem sido abusados, por terem vivido situações com os seus pais que criaram uma separação entre eles. Num primeiro momento, uma separação emocional, mas depois um distanciamento. Num primeiro momento, tanto pai e mãe, eles são responsáveis pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde psicológica, por nos conduzir, mas nem todos viveram uma realidade como essa, nem todos desfrutaram de algo poderoso como isso. Quantos já ouviram falar aquela expressão, mãe é mãe? Porque mãe é mãe, porque mãe é mãe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pai precisa ser pai. E sabe qual é o maior problema relacionado à orfandade? Ela está sempre relacionada com a falta ou relacionamentos ruins com o pai. Porque os pais não desempenham o papel que o Senhor deu para que eles desempenhassem. Porque muitas vezes as mães tomam o lugar do pai no desempenho desse papel. Porque muitas vezes os filhos não vivem a realidade de uma paternidade como a palavra de Deus nos ensina. E aí vem as distorções, aí vem a desconexão, aí vem as disfunções. Mãe, você é mãe, você não é pai. Pai, assuma a sua responsabilidade como pai. Não delegue à mãe aquilo que é papel seu, aquilo que é sua responsabilidade para com seus filhos. Não delegue à igreja. Nós tínhamos inúmeras crianças aqui indo para a salinha. Quanto tempo essas crianças ficam lá? 1 hora, 1h15.
Quanto tempo elas têm ficado no celular? Quanto tempo ela tem ficado debaixo de uma doutrinação dos professores nas escolas? E quanto tempo ela tem estado com você, pai? Quanto tempo ela tem estado com você, mãe? Quanto tempo seus filhos têm estado com você? Você faz devocional com seus filhos? Você tem tempo com a palavra de Deus com seus filhos? Você ora com os seus filhos? Se hoje você estiver vivendo uma orfandade, que em nome de Jesus hoje você seja curado, mas que você apresente um legado de bênção e de paternidade para os seus filhos daqui em diante. Porque quem é que está conduzindo isso na vida dos seus filhos? Quem está direcionando isso na vida dos seus filhos? Em todas as áreas, nós pais somos responsáveis pela iniciação na vida dos nossos filhos. Deixa eu repetir, em todas as áreas. Em todas as áreas. Como diz um pastor amigo nosso, o pastor Osmar, muito amigo meu e do pastor Lúcio, ele diz assim: uma hora a fatura chega. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, chega, tá? Chega. Uma hora a fatura chega. Nós precisamos estar atentos e não delegarmos a outros aquilo que Deus pediu a nós que fizéssemos, que é nossa responsabilidade. É na intimidade do lar, é na intimidade da família, onde os relacionamentos começam a acontecer, onde os direcionamentos começam a ser dados. Por isso nós, como pais, precisamos realmente viver isso, porque quando isso não acontece, aí tem uma lacuna emocional. Quando isso não acontece, nós vemos que eles estão perdidos no caminho da intimidade, que é desse relacionar-se com quem realmente vai abençoá-los. Na vida, em todos os contextos, não estou falando de com quem casa, não, mas estou falando de amizades, de tudo. Mas porque começou lá no seio da família, porque começou lá no lar. E sabe o que acontece, queridos? A não ser que aconteça algo realmente poderoso da parte de Deus, como o que está acontecendo aqui nessa noite, nossos filhos colherão frutos amargos no futuro. A não ser que nós nos arrependamos e possamos pedir a misericórdia do Senhor, nossos filhos colherão frutos amargos no futuro. Colheremos amargas consequências. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: uma das mais importantes lições que deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre intimidade nos relacionamentos. É sobre ser filho. É sobre relacionar-se. É sobre viver filiação. É sobre saber que eu tenho uma identidade. Essa, sem dúvida nenhuma, deveria ser uma das lições mais importantes a serem aprendidas, mas quantos de nós não aprendemos assim e estamos reverberando isso na vida dos nossos filhos? O moço da parábola decidiu sair de casa, não havia mais conexão com o coração do pai, ele estava distante. Pergunto a você, qual a sua história? Qual a sua história de desconexão? Qual é a sua história de disfunção com os seus pais? Por que aconteceu a desconexão em relação aos seus pais? Em primeiro lugar, a desconexão com os pais, como eu disse, ela é emocional, depois ela é física. Segundo ponto, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Precisa haver uma reação. Você precisa se levantar. Lucas 15, 13, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas precisa haver uma reação.
Se vitimizar não vai resolver. Temos vivido uma sociedade de vitimização, de mimimi, de milindres. Ninguém quer ser curado, todo mundo quer ficar doente. Todo mundo quer ficar, olhe para mim, olhe como eu sou um coitado, olhe como eu sou um Zé Ninguém, olhe como eu sou alguém que a vida deixou de lado. Você é um filho amado de Deus. Você não é um coitado da vida. Não é, por mais que Satanás declare isso nos seus ouvidos, você tem uma identidade, a identidade é que você é filho e você é filha, em nome de Jesus. Tome posse disso. Preste atenção nesse quadro. Próximo. As disfunções emocionais adquiridas por causa dos conflitos com os pais podem ser: quando os pais são inexistentes, os filhos podem se tornar... Eu falo lá, você repete aqui, ok? Os filhos podem se tornar... Quando os pais são separados, os filhos podem se tornar... E aqui entra a lacuna de gênero. Aqui entra a lacuna de gênero. Algo tão bombardeado nos nossos dias. Quando os pais são rígidos, os filhos podem se tornar... Quando os pais são isolados, os filhos podem se tornar... Quando os pais são superprotetores, os filhos podem se tornar... Próximo. Quando os pais são frios, insensíveis, os filhos podem se tornar... Olha aqui a questão das distorções sexuais também. Presta atenção nisso. Eu falei para você que a orfandade, que é a falta da paternidade bem resolvida, é a raiz de todos os males. Preste atenção nisso. Quando os pais são liberais, os filhos podem se tornar... Quando os pais são consumistas, os filhos podem se tornar... Quando os pais são desleais, os filhos podem se tornar... Quando os pais são disfuncionais, os filhos podem se tornar... Se você puder, compre esse livro. Esse livro é tremendo. Tremendo. Não vou ter tempo para relatar mais coisa para você sobre isso. O pastor Lúcio falou que eu só podia ir até as 10 hoje. Então, vamos lá. Pastor Marcos Borges, pastor Cote, um dos líderes principais da Jocum no Brasil, ele disse assim: não podemos negligenciar o fato da hereditariedade familiar. Adquirimos tanto doenças e limitações quanto boas influências. Está em nossas mãos, repita comigo, está em nossas mãos. Só essa parte. Decidir o que pesará mais na nossa história. Comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal é de quanto? Mateus, não me quebra, Mateus. Depois o tio vai pagar um sorvete para você. Não, você pulou, querido, volta. Isso, opa, aí. Aqui, ó. Comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade é de... Enquanto nas heranças é de 30%. Então não se vitimize, porque o poder da palavra de Deus, do que ela escreve, do que ela está ali como manual da sua vida, é muito maior do que aquilo que você recebeu como herança dos seus pais disfuncionais. É muito maior. Por que eu vou me apegar em 30%? Por que eu vou me vitimizar em 30%, quando 70% pode me curar? Deixa eu dizer uma coisa para você, a mesma força que você emprega na sua dor, empregue na sua cura. Deseje a sua cura, reaja, levante-se como alguém que realmente quer viver a cura. E sabe qual é o passo para viver a cura? Está no terceiro ponto: decida acertar pendências. Ah, pastor, aí já é demais. Você era um pecador, você era alguém destinado ao inferno, assim como eu, nós éramos,
Mas Cristo nos amou e ainda enquanto éramos pecadores. Cristo nos perdoou ainda enquanto estávamos vivendo nesse mundo da forma como vivíamos. Sabe o que nós podemos ver com isso? Cristo decidiu, Deus Pai decidiu através de Jesus, acertar as pendências com a humanidade. Por que nós temos dificuldade em acertar as pendências com os nossos pais? Por que nós temos dificuldade com relação a isso? Você quer viver no 70 ou quer viver no 30? Decida acertar as pendências. Lucas 15, 17 e 20, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Parou aí? Ele só pensou, só declarou e pronto, acabou? A história diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Não adianta apenas aqui, não adianta apenas aqui, decida e vá em direção ao acerto. Decida e vá em direção ao acerto. Tome um posicionamento, porque você pode ficar perdido no ressentimento. E aí tem um perigo. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uma pessoa doente contamina. Pais doentes geram filhos doentes. A amargura, a palavra de Deus diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Falei para você no começo, que a orfandade é a raiz de todos os males. Olha essa versão da Bíblia Mensagem: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe, uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Como está isso na sua vida? Você está decidido a tomar atitudes? Pastor, ainda não, mas continua aí que de repente... Deixa eu dizer uma coisa para você: perdoar não é esquecer, mas permitir que alguém renasça na sua vida. Perdoar não é esquecer. Quando criança, morava lá no Santos Dumont, ali atrás do Aeroparque, e bicicleta para cima e para baixo o tempo todo, né? Aí tinha uma calçadinha estreita assim, e vem um menino puxando o carrinho. Naquele tempo as crianças brincavam com o carrinho, né? Hoje é só com celular, né? Quando eu vi aquele menino vindo, eu com a minha bicicleta, falei: sai da frente, e o menino não saiu. Eu empinei a roda da frente para dar em cima do carrinho dele, porque, né, eu precisava passar, e porque eu não era tão legal assim, né? Hoje, né, já estou sendo curado a cada dia. O que aconteceu? Me desequilibrei e fui com o joelho direto numa pedra de ponta, mas abri um rasgo. Minha mãe só soube disso quando eu era adulto, já uma vez eu testemunhando sobre isso, como eu estou testemunhando para vocês. Eu cheguei em casa e disse que caí. Agora, por que eu estou contando isso para você? Toda vez que eu olho para essa cicatriz que eu tenho no joelho, eu lembro do fato. Cada detalhe, mas não dói mais. Não dói mais. Enquanto você não decidir perdoar, enquanto você não decidir que os seus pais renasçam na sua vida, as coisas vão continuar da mesma forma. Você está empregando força na dor. Você continua alimentando a dor.
Mas a partir do momento que você toma essa decisão e vai em direção a isso, você permite que eles renasçam na sua vida. Decida hoje fazer um exame. Como está o seu coração em relação aos seus pais? Como está o seu coração em relação aos seus pais? Veja se há algum nível de ressentimento, atitude interna de remoer o passado e perpetuar sentimentos hostis. Veja se há algum nível de indiferença, atitude de ignorar o outro. Veja se há algum nível de retaliação, atitude de revidar por diversas posturas um sentimento de dor. Veja se há algum nível de ódio, o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. Sonde seu coração. Sonde seu coração com relação a isso. Não continue com esses sentimentos no seu coração. Não continue alimentando isso. Eles são nós poderíamos dizer que eles são como uma metástase. E podem paralisar você. Podem mutilar a sua alma. E mais, podem comprometer o destino que o Pai Celestial sonhou para a sua vida. Por que continuar com isso? Por que continuar com isso? Por que continuar dessa forma? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você abrir o seu coração nessa noite, o Espírito Santo vai te curar de uma forma, como se nunca você tivesse sido ofendido pelos seus pais na história da sua vida. Só Ele pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. Ele deseja fazer isso. O Espírito Santo pode fazer você amar os seus pais como nunca você amou antes. Como você nunca amou antes. Pastor, mas meus pais já morreram. E eu não tive a oportunidade de pedir perdão. Ore ao Senhor. Ore ao Pai perfeito, ao Pai celestial, e diga: Pai, hoje eu entendi, e eu declaro, mesmo sabendo que meus pais já estão mortos, mas eu declaro para que Satanás ouça essa declaração, que os meus pais estão perdoados. Porque a questão agora já não é mais com seus pais, eles morreram, mas Satanás precisa saber que você não é mais órfão, que você é filho em nome de Jesus. Nós vivemos histórias, nós fizemos uma série lá na CGFOS sobre paternidade. E nós vivemos histórias de pessoas que foram até o túmulo dos seus pais, e fizeram ali uma declaração, não aos restos que estão ali não tem mais nada, mas qual que era a intenção da pessoa? Declarar para que Satanás e seus demônios vissem que ela tomou uma decisão de ter uma paternidade bem resolvida. Sabe, queridos, é simples, mas Satanás apresenta para você como algo difícil, como algo complicado, que é muito difícil de fazer isso, de dar esse passo. Por favor, curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você deseja isso de todo o coração, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, abro o meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu o meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles que sejam contrários à Tua palavra. Cura o meu coração e me liberta de todas as prisões relacionadas ao meu relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação. E aquilo que eu não posso fazer, entrego nas Tuas mãos.
recebo hoje a tua cura para todos os outros níveis de relacionamentos na minha vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Quarto ponto, recomece o seu relacionamento com os seus pais. Recomece. Eu já orei lá na igreja, eu já apresentei diante do Senhor, mas é melhor ele ficar lá, eu ficar aqui, afinal de contas assim é melhor. Não, não é melhor, esse não foi o projeto de Deus. Satanás criou uma distorção na sua família. Seus pais não tiveram a oportunidade que você teve, ou se tiveram, em algum momento deixaram os caminhos do Senhor e entregaram o coração ao diabo. Mas hoje você está aqui. E se você está aqui hoje, você é a pessoa que Deus quer usar para trazer vida novamente à sua família, para restaurar, para ressuscitar sonhos, projetos, para realmente levar a cura à vida da sua família. Então recomece o seu relacionamento com seus pais. Lucas capítulo 15, 20 a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Não ficou apenas pensando numa decisão. Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Deixa eu te dar um alerta aqui, com relação a alguma situação que pode ocorrer. Como eu disse, a parábola do filho pródigo, ela não fala de uma disfunção do pai, mas ela fala de uma disfunção do filho. O filho foi rebelde. Mas nós queremos trazer aqui também a contextualização da disfunção dos pais. Esse é o foco, porque se nós tivermos uma paternidade humana bem resolvida, vai ser muito mais fácil de nós recebermos a filiação de Deus Pai, de vivermos essa filiação. Então pode ser que você saia daqui tocado nessa noite, para resolver essa pendência, para resolver essa situação, e você não encontre a mesma coisa que o filho pródigo encontrou. E aí automaticamente Satanás vai buzinar assim no seu ouvido: eu disse que não era para você fazer? Aquele cara veio lá de Foz do Iguaçu colocar isso na sua cabeça, e agora você veio aí, olha o jeito que teu pai e tua mãe estão te tratando. Eu disse que não era para você vir. Primeiro, o cara de Foz do Iguaçu não está te dizendo nada que a palavra de Deus não diz. Então não tem a ver comigo, vá brigar com Deus e a sua palavra. Segundo, se você quer ser curado, você precisa dar esse passo. Porque não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a sua atitude. Lembra lá no Vida Vitoriosa, quando a gente tira as amarras, as correntes com o perdão? Você quer ficar acorrentado até quando? Quando a gente ministra especificamente sobre perdão, a gente diz assim: olha, e quando você for pedir perdão, se prepare para a pessoa dizer o seguinte para você: viu como você estava errado? Eu sabia que um dia você ia reconhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser curado só depende de você, não depende das pessoas, como elas vão reagir, como elas vão te receber. A partir do momento que você der o passo em relação a isso, aquilo que prendia, os laços que prendiam, já não existem mais. Você vai viver, como nós cantamos aqui, como livre. Grato sou, Senhor, pela minha liberdade. Mas creia também que esse ato pode também provocar a cura na vida dos seus familiares, dos seus pais. É mais uma oportunidade que Deus está dando. Vá já com o coração preparado para a pior recepção. Porque o que vier é lucro, não tem a ver com os seus pais, tem a ver com o que Deus quer fazer a partir de hoje na sua vida.
tem a ver com o que Deus quer fazer a partir de hoje na vida dos seus filhos. A pastora Luciana gosta de repetir, falar sempre, lembrar sempre a nossa comunidade: passado nem Deus ajeita. Passado nem Deus. O que a palavra de Deus nos diz que acontece quando nós pedimos perdão a Deus? Dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Pensa na seguinte situação: Senhor, você está ali, no seu momento de oração, de perdão, pedindo perdão ao Senhor, e quando você termina esse momento de arrependimento, de pedido de perdão, você se levanta e você diz assim: então, Pai, sobre aquilo lá que eu estava falando, que eu estava pedindo perdão, sabe o que o Pai fala? Não tenho a mínima ideia do que você está falando. Já foi. Ele não se lembra mais. Por que a gente vai continuar remoendo as coisas? Por que a gente vai continuar? Então, querido, vá com o coração aberto para o acerto. Mas se não houver o acerto, você está sendo curado em nome de Jesus. Porque você tomou uma decisão. Recomece o relacionamento e mais, celebre cada pequeno avanço. Fazia anos que eu não falava com os meus pais, eu fui lá e a gente já trocou algumas palavras, eu imaginava que seria assim, seria assado, seria desse jeito. Celebre cada pequeno avanço. Você já foi até lá. Ele te recebeu no portão, nem te convidou para entrar, mas Ele já te recebeu. Eu não consegui ir, mas eu liguei e troquei 2 palavras com Ele. Celebre cada pequeno avanço, a obra começou, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la em nome de Jesus. Celebre. E se você estiver resolvido com a sua paternidade humana, vai ser fácil de você viver com a paternidade bem resolvida com relação ao Deus Pai, resolvendo o relacionamento com Deus Pai. Quase inevitavelmente transferimos o conceito que temos dos nossos pais para Deus. Primeiro ponto: supere a insensibilidade espiritual. Pode ir, Mate. Supere a insensibilidade espiritual. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Falamos sobre os nossos pais humanos, agora deixa eu falar com você sobre o nosso Pai Celestial. Supere a insensibilidade espiritual, supere a religiosidade. A religiosidade, o dogmatismo espiritual, a cultura estabelecida pela tua família. Na minha família, na minha casa sempre foi assim. Ei, e se foi errado, vai continuar? Não, porque eu aprendi assim, meus pais me ensinaram assim. Mas hoje o Senhor está te trazendo uma revelação nova da palavra, e você vai continuar com a religiosidade? Você vai continuar aprisionado nisso? Supere isso. Supere o cansaço que toda essa situação já trouxe. A insensibilidade, a culpa crônica, o perfeccionismo, a incapacidade de perdoar, a vida solitária, o esfriamento do amor para com Deus. Supere, você precisa e você tem a ajuda do amigo Espírito Santo para isso. Mas é uma decisão que você precisa tomar. Mark Bubeck, ele disse assim: a culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes de hoje. Supere a decepção em relação a Deus. Tem muita gente decepcionada com Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha nada a ver com Deus, tem a ver com você. Ah, mas na minha vida não aconteceu, não tem nada a ver com Deus. Ah, mas Deus prometeu, o quanto você preparou para receber a promessa? Mas Deus disse, eu recebi uma palavra. Primeiro, você provou a profecia? Eu provei. Você se preparou para receber aquela palavra? Ah, porque nunca pastor algum olhou o ministério que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor não precisa olhar seu ministério. Quando Deus tem algo na sua vida, não há pastor que fique na sua frente, Deus vai fazer. Eu saí da igreja dos meus pais, eu não sou filho da Comunidade da Graça, vocês conhecem aqui em Paranaguá a Igreja Pentecostal Filadélfia. Num determinado momento o Senhor nos deu uma direção, nós saímos da Filadélfia e fomos para a Comunidade da Graça. Sabe o que eu ouvi dos meus amigos? E eu entendo o que eles falavam, eu entendo a preocupação que eles tinham, porque eles viam na minha vida o líder que Deus estava levantando e o ministério que Deus tinha para a minha vida. E muitos dos meus amigos disseram o seguinte: Beto, você está louco, você e a Luciana estão loucos, vocês vão para uma outra igreja, vocês vão ter que começar do zero, vocês estão aqui, nesta igreja, seus pais são os pastores, os seus sogros são os fundadores, é aqui que Deus quer fazer, é aqui que Deus vai fazer. Mas não tinha tanta convicção do que Deus estava fazendo naquele tempo. Com 2 anos e 2 meses de Comunidade da Graça, em Curitiba, nós fomos desafiados para assumir a comunidade em Foz do Iguaçu. Ninguém para o que Deus quer fazer na sua vida. Só quem pode parar é Satanás quando você dá ouvido a ele. Então, querido, o que você está fazendo para ser visto pelo Pai Celestial? Porque eu sento na promessa que recebi e fico lá, esperando, e esperando. Não, porque Deus me prometeu que eu estaria lá na frente, que eu estaria lá no púlpito, que eu estaria no louvor. Sabe o que eu digo para os nossos cooperadores lá na comunidade em Foz? Que o ministério mais importante da igreja são eles lá na porta. Tira da sua cabeça essa questão de ministério mais importante. Nós somos membros de um só corpo, no qual o cabeça é Cristo. Se você for um membro que abençoa esse corpo, você pode ser a unha, você pode ser o dentinho mindinho, você pode ser um cílios, mas você vai abençoar o corpo de Cristo. Supere isso, supere isso. A decepção em relação a Deus, a incompreensão da graça e do amor de Deus. David Simmons, em seu livro sobre a graça de Deus, descreve a conclusão que ele chegou sobre a maioria dos seus pacientes. Deixa eu ver se eu coloco, está aqui, ó. Metade dos meus pacientes, presta atenção nisso, poderia ir para casa em 1 semana, se soubessem que estão perdoados. Eu não sou mais escravo do medo. Quantas vezes você já cantou isso? Mas ainda vive escravizado. Você é filho de Deus. Você já foi liberto de toda a opressão maligna. Tome posse disso. Viva isso no seu dia a dia. Está ali, eu coloquei ali, caso você queira ser abençoado ainda de uma forma mais profunda. Segundo ponto, admita sua orfandade espiritual. Lucas 15, 28 e 31, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu.
Tudo que tem é seu. É interessante que em nenhum momento da parábola, depois você confere lá, em nenhum momento da parábola o filho mais velho chama o pai de pai. Em nenhum momento. A orfandade estava tão enraizada, mesmo ele estando dentro de casa. Pegou? Mesmo estando dentro de casa, ele se comportava como órfão. Estar numa igreja, num culto, numa célula, num GECEM, não significa que você não seja órfão. Sinceramente, no meu coração, a pior orfandade era do filho mais velho, porque ele tinha tudo à disposição e não desfrutava. O outro tomou uma decisão: da minha herança, vou vazar. Tomou na cabeça, se arrependeu e voltou. O outro ficou cheio de si, de religiosidade, cheio de si, mas não aproveitava do que o pai tinha, não desfrutava do que o pai tinha. Como está sendo a sua vida em relação ao Pai Celestial? O texto diz que o texto não fala em nenhum momento que ele chamou o pai de pai. Aliás, diz que ele nem queria entrar na casa. Não havia intimidade, um filho distante, um filho religioso, um filho que só cumpria obrigações. Não era um filho íntimo, não havia relacionamento. O que Jesus quis ensinar nessa parábola, que apesar de perto, o segundo filho também estava longe. Responda para você mesmo: é o seu caso? É a forma como você tem vivido? Você chama Deus de Pai? Você sente Deus como seu Pai? Você se sente filho? Admita sua orfandade espiritual. O caminho da cura é a admissão. Admita. Qual tipo de orfandade espiritual representa você? Você nunca se sentiu filho? Você é um filho rebelde? Lembra, estou falando agora do seu relacionamento de filho com Deus. Você é um filho religioso? Qual tipo de orfandade espiritual representa você? Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por meio de Jesus Cristo, para sermos adotados como filhos legítimos. Você vive essa filiação? Você vive essa paternidade? Essa paternidade está bem resolvida na sua vida? Terceiro, vença os seus pecados escravizadores. Lucas 15:30, mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Sabe o que é mais interessante? Olha o engano que Satanás sopra nos nossos ouvidos. Sabe o que é interessante? A história não revela, a história não fala. Pode puxar a versão que você quiser da sua Bíblia. A história não fala que o filho mais novo gastou seus recursos com prostitutas. E o que isso tem a ver, pastor? Eu pergunto para você, qual o problema da acusação desse filho mais velho? Ele tinha uma mente maliciosa com relação ao seu irmão mais novo, ele tinha uma mente religiosa, presa ao pecado. Muitas vezes nós estamos apontando o outro, nós estamos pedindo justiça para o outro,
mas misericórdia para nós. Vença os pecados escravizadores. A nuance aqui do texto é mostrar que quando não temos intimidade com Deus e buscamos segui-lo de alguma forma, sempre seremos presos a pecados. A intimidade atrai a santidade, o contrário também é verdadeiro. A falta de intimidade com o Pai, a falta de proximidade com o Pai nos deixa vulneráveis. Eu gosto muito de assistir aqueles documentários, né, nos Discoveries, tem trocentos hoje, mas aqueles dos animais e tal, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que o leão está ali com toda a sua prole, morto de fome, e ele está vendo aquela manada passar, dá para escolher, ele está simplesmente deitado, só observando. Daqui a pouco, lá no fim da manada, tem um que está vindo mais lento porque está doente, tem um filhote rebelde que se afastou do grupo, ele vai e mata a sua fome. Faça uma analogia disso com o diabo diante de nós todos os dias. O diabo, ele não é um leão, a Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele não é um leão. Aliás, ele foi expulso do céu porque ele quis ser Deus. E ele continua querendo imitar. Ele não é um leão. Então muitas vezes ele fica soprando coisa nos seus ouvidos para que você esteja separado do corpo. A visão da igreja é uma igreja família, mas eu só vejo grupinho na igreja. Nunca ninguém me deu atenção, nunca ninguém falou comigo. Caramba, o culto começa às 7, você chega às 7h10. O culto termina às 9, você sai na oração. Como é que vai ter relacionamento? Ninguém me liga, ninguém fala comigo. Para quantos você ligou? Ei, para de ser vítima. Para de ser vítima, você é um filho amado de Deus e pronto. Deixa essa orfandade de lado, deixa isso. Quando um pecado escraviza você, 3 coisinhas aqui rapidamente. Quando um pecado escraviza você, quando não há um arrependimento verdadeiro. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando um pecado escraviza você? Quando há constantes recaídas. Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quando um pecado escraviza você? Quando ele passa a te dominar. Romanos 6,16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Vença os pecados escravizadores. Você tem sim uma igreja família à sua disposição, assim como a sua não é uma família perfeita. Você tem pastores imperfeitos. Foz do Iguaçu tem pastores imperfeitos, porque são humanos, tem limitações, tem falhas, tem problemas na sua casa, com seus filhos, no seu relacionamento, mas tomaram uma decisão um dia, acertar. E quando essas situações vêm, a gente para como família e busca o acerto. Sabe quem que me ensina muito? Obviamente, além da palavra de Deus. Sabe quem que me ensina muito? O tempo que eu tenho com as pessoas. As pessoas acham que eu e a pastora estamos ali para aconselhá-las, mas o que elas compartilham conosco nos abençoa tremendamente.
Porque a gente vê Deus nos dando alertas. E quando você tem um coração disposto a obedecer, você sai de um tempo como esse e diz assim: obrigado, Senhor. Durante muito tempo, e agora ela nem sabe disso, vai saber em primeira mão aqui com você. Durante muito tempo eu ministrei o curso de noivo, mesmo tendo líderes que faziam isso. Sabe por quê? Eu queria rever o material. Eu queria rever aquilo que eu já tinha visto no passado, eu não estava praticando, eu tinha deixado de praticar com ela. E agora tem um casalzinho que vai casar em fevereiro e nos procurou esses dias, e eu já falei com 2 líderes e eles não vão poder. O Espírito Santo falou assim: eu acho que é você que vai ministrar esse curso aí. Falei: Senhor, já entendi. Vença. Quarto, assuma a sua condição de filho espiritual. Lucas 15, 22, mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e dele e sandálias nos seus pés. Roupas, mentalidade nova. Saia daqui com uma mentalidade nova. Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Queridos, não adianta reclamar de como a sociedade está, de como o mundo está. Deixa eu te dar uma notícia, vai piorar. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam maus. Eu vejo crente orando por um mundo melhor. Nós não somos desse mundo. Não vai ter um mundo melhor. Cada vez mais as pessoas vão viver escravas de Satanás. Mas os filhos não vivem isso. Os filhos glorificam o Pai em todo o tempo. Porque os filhos não são desse mundo. Então preste atenção nisso. Mentalidade nova. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anel, promessas. Tem promessa aí? Tem muita promessa. Mas por que você não viveu ainda? De novo, não tem nada a ver com aquele que prometeu. Aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir. Se não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Quando eu olho para algo que não se cumpriu na minha vida, eu peço perdão ao Senhor e digo: Senhor, me ensina. Eu quero isso na minha vida, eu quero viver isso. Eu quero desfrutar disso. Anel, promessas, herança. Pastor Cote também diz assim: herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Se você é filho, você é também herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós não merecíamos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou primeiro. E porque somos filhos, temos direito à herança. Viva isso. Sandálias, libertação, João 8,32, e conhecerão a verdade, e vai acontecer o quê? E a verdade vos libertará. Romanos 6,11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E por último, e não menos importante, e Neto, quando eu digo que é por último, é porque está na hora do louvor vir. E por último, renove diariamente. Quando? Renove quando, igreja? Diariamente. Não é quando a corda apertar no pescoço, não é quando ficar complicado, não é quando eu tiver vontade, não é quando eu tiver tempo, é diariamente.
Renove diariamente o seu relacionamento com Deus Pai. Lucas 15, 23. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Qual o maior sentimento que nós temos quando nós estamos numa celebração em família? Qual o maior sentimento que nós temos quando nós estamos com amigos íntimos? É a alegria. É a alegria. É o louvor, é o júbilo. O irmão mais velho não queria comemorar, mas o pai amoroso queria fazer festa. A decisão da sua cura nessa noite, a decisão por trilhar esse caminho de uma paternidade bem resolvida, vai provocar uma tremenda festa no céu. Vai provocar uma tremenda festa no céu. Como renovar diariamente o seu relacionamento com Deus Pai? Temos aí? Como renovar diariamente o seu relacionamento com Deus Pai? Chame Deus de Pai. Se você não chama Deus de Pai, há uma desconexão aí. Se você tem dificuldade de chamar Deus de Pai, há uma desconexão aí. Chame Deus de Pai. Cultive intimidade com Ele. Sinta-se protegido por Ele. Confie na provisão dEle. Reforce a sua identidade de filho. Tem mais? Desfrute dos seus direitos. Nunca se sinta só, o Pai está com você. Siga o exemplo de Jesus, que em todo o tempo estava relacionando-se com o Pai. O vertical estava bem claro e definido. O horizontal, milagres, prodígios e maravilhas, porque Ele estava com o Pai. Desfrute disso. Contagie os outros com a visão da filiação divina. Seja sensível à ação do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas preste bastante atenção na frase, para você não distorcer, ou Satanás distorcer essa frase na sua mente. O Espírito Santo é a expressão, o Espírito Santo é a expressão da maternidade de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele é o ajudador e Ele é o consolador. A mãe está sempre ali, né? Ajudando, consolando. O pai brigou e tal, e a mãe está lá. O Espírito Santo é essa expressão do Pai. Ele é essa expressão do Pai, que faz com que o Pai olhe para você de uma forma diferente. Gálatas 4:6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Romanos 8:15, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Chegou o momento de você voltar para casa. Chegou o momento de você voltar para casa. E eu quero fazer nessa noite 2 apelos. Eu queria pedir que você neste momento fechasse os seus olhos. Não há nada de místico nisso, eu só quero que você não se perca nos seus pensamentos, prestando atenção em outras coisas. Por isso que eu estou pedindo para você fechar os seus olhos. Mas o primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite, aliás, coloque-se de pé, mas mantenha-se de olhos fechados, por favor. E o primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite é que se tem alguém aqui nessa noite, por favor, fique com seus olhos fechados. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador,
Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, quero te dar a oportunidade de fazer isso nessa noite, de se tornar um filho de Deus, de se tornar um filho de Deus. Não sinta vergonha de assumir essa filiação, de receber a Deus como Pai na sua vida. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente. Se tem alguém do seu lado e você não quer vir sozinho, diz para a pessoa assim: vai comigo, vamos comigo. Mas a cura começa através de você decidir por Jesus na sua vida. Sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Essa igreja quer te receber, essa família quer te receber. Essa família quer viver algo novo com você. A orfandade precisa acabar. A orfandade precisa acabar. Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e tem alguém do seu lado, pergunte a essa pessoa. Pergunte a essa pessoa por essa decisão. Mas eu disse que eu tinha 2 apelos a fazer. E o segundo deles é: se você já se entregou a Jesus, mas não se sente filho, e hoje o Espírito Santo falou com você, hoje o Espírito Santo ministrou ao seu coração, abra o seu coração, para que você receba definitivamente a filiação do Pai, e viva como um filho amado do Pai. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero trazer essa verdade dessa palavra sobre a sua vida. Declarar, através da unção, de que essa foi a decisão que você tomou nessa noite. Que essa foi a decisão que se tomou nessa noite. Não deixe que nada detenha você no seu lugar, mas saia do seu lugar.